Paz do Senhor, irmãos. Alegria poder estar com os irmãos nessa noite, nessa oportunidade, retornando aqui ao nosso ciclo de ensino, não é? Hoje nós vamos para a terceira parte do capítulo 6 de Provérbios, onde a gente está aprendendo aí algumas coisas, né? Os nossos subtemas, eles têm sido desafiadores, não é? Nesse tema proposto aqui, quando é que a nossa vida se torna boa, na perspectiva do que escreve Salomão, a gente trabalhou aqui alguns princípios espirituais que estão atrelados à importância de não assumirmos dívida alheia, falamos sobre a preguiça, e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o homem mau ou o homem sem valor. Então, seguindo a nossa proposta, nós vamos para o capítulo 6 de Provérbios, terceira lição contida nesse texto, a partir do verso de número 12, nós vamos ler o texto até o verso 19. Capítulo 6, do verso 12 ao verso 19. Os que encontraram podem dizer amém? O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E coração que maquina, pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal. Vamos ler o verso 19 todos juntos em alto e bom som? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos com a sua cabeça curvada, vamos orar. Pai de amor, bondade e misericórdia, nós somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito neste tempo. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e mais uma vez nos colocamos, Senhor, na nossa posição, na posição que o Senhor tem nos trazido e nos colocado nesta noite, para falar a tua palavra. Fala conosco por intermédio da tua palavra, abre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos daqui extrair lições para as nossas vidas, que façam com que o teu nome venha a ser glorificado. Tira do nosso coração toda a resistência, tira do nosso coração, da nossa mente, toda a amargura, e trabalha de forma extraordinária pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Alegria. Maurílio, se você quiser sentar ali com o povo, eu acho que fica até mais condizente, né? Pois é, meus irmãos, a gente vem aí de um ciclo de ensinos baseados naquilo que escreve o sábio Salomão, cujo tema maior está atrelado às atitudes que precisam ser por nós observadas para que elas não venham destruir as nossas vidas. E a gente já vem falando disso aqui há algumas semanas, não é? E a proposta, pelo menos é o que a sabedoria ela propõe a nós, é que nós olhemos com discernimento
a palavra de Deus e aprendamos dela tudo aquilo que ela tem para nos oferecer. Quando a gente olha, por exemplo, para o capítulo 6 do livro de Provérbios, nós temos aqui ensinamentos profundos, desde a orientação que o sábio Salomão dá acerca da fiança, depois a orientação que ele dá acerca do comportamento do nosso cotidiano, no que tange aos anseios que nós consolidamos e estabelecemos para construir um futuro próspero, e ele mostra que dentro deste ambiente de construção de valores, de construção de patrimônio, nós não podemos dar lugar à preguiça. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez não chame muita atenção das pessoas, embora esse comportamento ele tenha tomado um volume muito mais significativo do que anteriormente nós talvez tivéssemos a percepção e a atenção de olhar, que é a questão da malignidade. A malignidade, ela vem como resultado de um coração perverso. E um coração perverso, normalmente, ele está muito atrelado à convicção que aquele indivíduo, quando desenvolve determinados comportamentos voltados à malignidade, está disposto a cumprir. E é muito interessante, porque quando você olha para o capítulo 6, nessa gama de ensinamento que Salomão nos propõe ensinar, desde como nós devemos nos portar com relação a ser fiador do nosso irmão, desde como nos portar com relação ao enfrentamento do nosso trabalho cotidiano no dia a dia, Salomão ele vai encontrar aqui um espaço no capítulo 6 para mostrar que o homem mau, o homem de Belial, como ele aqui vai citar logo à frente, o homem maligno é um homem sem valor. E eu quero que você guarde essa expressão. O homem maligno é um homem sem valor. Quando você começa lendo o verso de número 12, é perceptível no texto nós compreendermos que o que Salomão está dizendo aqui, o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. O que Salomão está querendo nos dizer aqui de forma muito aclarada é que esse modelo de homem que ele apresenta nos provérbios que escreve no capítulo de número 6, ele não é um modelo a ser seguido. Esse tipo de homem, homens, e quando eu falo homens, numa junção, nós estamos falando do ser humano como um todo, que não é o homem, somente o homem que é maligno nesse contexto em que o texto está aplicado. Mas quando ele fala desta malignidade, deste homem de Belial, ele diz que o homem de Belial é um homem vicioso, e por ser vicioso, o caminho dele é um caminho de perversidade. É um caminho de perversidade produzida pela sua boca. Logo, ele está dizendo para nós que esse tipo de homem, ele não é, e não serve, e não pode ser um modelo, um padrão de referência para ninguém. Ou seja, dentro dos princípios do padrão de qualidade de Deus, esse modelo não deve ser seguido. E ele vai continuar mostrando, à medida em que a gente vai lendo o texto, que este homem, ele tem como característica da sua malignidade
um outro sentimento, que é a perversidade. E o que é a perversidade? A perversidade é a capacidade de provocar mal a alguém sem sentir qualquer tipo de remorso. Ele se satisfaz com o sofrimento do outro. A perversidade leva a pessoa a praticar atos que, dentro de um princípio de sanidade, é uma coisa que chega a ser escandalosa. Por exemplo, quando você vê agora aí pessoas, adultos que violentam crianças, normalmente ele está imbuído de um espírito de perversidade, porque ele não consegue perceber, ele não consegue separar de forma racional ou de forma, como é que eu posso dizer aqui, esclarecedora, o ato pecaminoso ou o ato perverso que ele está praticando. Então, quando Salomão fala aqui que o homem de Belial é um homem vicioso e anda em perversidade de boca, ele está dizendo que esse tipo de homem, ele não pode ser modelo, ele não pode ser padrão, ele não pode ser referência para ninguém. Logo, hoje nós vamos tratar então deste homem, o chamado homem sem valor. Quem é o homem sem valor? Nas observações e construções que faz o sábio Salomão, ele vai descrever: o homem sem valor é um homem que vive num ambiente de iniquidade. Diga comigo, iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é o pecado que se pratica de forma consciente e continuada. O iníquo é diferente do ignorante espiritual. Eu explico e aplico. Quando você pega um católico apostólico romano, ele pratica tudo aquilo que pratica, não é porque ele é iníquo, é porque ele é ignorante ou sem entendimento acerca das coisas espirituais. Já o indivíduo que comete iniquidade é alguém que já tem conhecimento de Deus, é alguém que já conheceu a essência de Deus de uma forma direta, nunca indireta, e que num determinado momento desta sua caminhada, ele se desvirtua, ele abandona aquela relação de intimidade que ele tinha com Deus, dando lugar ao diabo. E uma vez que ele dá lugar ao diabo, ele vai passar a promover iniquidades que vão lhe colocar num patamar de julgamento diante dos olhos de Deus. Então, este homem iníquo é um homem que tem a maldade estampida, gravada no seu coração, e ele resiste à ação de Deus no que tange a mudar o seu comportamento. E aí Salomão vai trazer algumas construções que eu achei pertinente dividir com vocês. Ou seja, este homem iníquo na própria aplicação do texto é uma pessoa sem valor. É um homem que pratica iniquidade continuada, e aí Salomão já justifica no verso anterior, no verso 12. Ele diz que ele é um homem chamado homem de Belial. A palavra Belial aqui, ela está atrelada e relacionada a Satanás. Então ele está notadamente dizendo que este homem perverso, este homem iníquo, ele não tem relações com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele na verdade ele trabalha a favor do diabo e a fim de promover o diabo, por isso que ele recebe este nome Belial. Salomão também vai destacar aqui que esta palavra Belial, ela tem um significado bastante interessante.
Numa linguagem bem coloquial, a palavra Belial quer dizer imprestável. Logo, ele está dizendo que o homem de Belial é um homem sem valor e cujas ações são reprováveis, são imprestáveis. Tudo aquilo que o homem de Belial, o homem maligno, o homem iníquo pratica, não tem valor no mundo espiritual e, consequentemente, na sua condução de vida física, de vida continuada. Então, é muito importante nós considerarmos isso, porque ele vai dizer no verso 12, na parte B, que este homem ele tem uma característica. Ele é alguém vicioso, ele é alguém que está amarrado a este princípio de iniquidade. E ele não faz a iniquidade, ou ele não pratica a iniquidade, por ser ignorante do ponto de vista das coisas de Deus. Ele faz isso muitas das vezes com consciência, ou na maioria das vezes com absoluta consciência, e o que é pior, de forma continuada. E aí Salomão usa essa expressão viciosa ou vicioso. É alguém que pratica de forma reiterada ações, atitudes, apresenta comportamentos reiterados de maldade, de malignidade e de iniquidade que não deveria ser exercitado em sua vida. É deste homem que Salomão está falando. Ele está dizendo que nesse ambiente em que ele começa construindo no verso 1, quando ele diz que você deve ser afável ao seu irmão, você deve prestar a ele o princípio da generosidade, mas você não deve se meter em confusão. É nesse contexto em que ele também apresenta, a partir do verso 6, a importância de valorizar aquilo que você tem e aprender a dar valor àquilo que você constrói. É importante você considerar que nada cai do céu e que você precisa colocar a mão na massa para constituir ou para construir as coisas, porque nada vem porque você é bonzinho, tudo é resultado do seu esforço, do seu trabalho continuado. É nesse contexto que ele está também apresentando essa figura. A figura deste homem que dentro deste ambiente ele também está inserido, e inserido em que questão? Na questão do comportamento. Porque normalmente o que Salomão está tratando aqui é exatamente de como é que nós podemos ter uma vida boa dentro da perspectiva daquilo que a palavra de Deus nos assegura. Mas ele está dizendo que para que nós possamos usufruir de toda esta benesse que Deus tem para derramar sobre nós, nós precisamos primeiro ter consciência, ter maturidade. Então lá no verso 1 até o 3, ele fala da importância da maturidade. Não é errado você ajudar ninguém. O que é errado é você assumir uma responsabilidade que você não dá conta. Ele está dizendo também, a partir do verso 5 e do verso 6, que você pode ser bem-sucedido, que você não precisa exercitar as suas atividades de forma que não lhe falte tempo, mas ele também está dizendo que você não pode ser omisso, você não pode ficar deitado até meio-dia esperando as coisas acontecerem e acreditando que o que não aconteceu hoje vai acontecer amanhã. Você tem que ir à luta. É nesse contexto que Salomão apresenta as características de um homem sem valor. E dentro deste ambiente, ele vai dizer que este homem sem valor, esse homem imprestável, esse homem de Belial, ele apresenta uma característica interessante. Ele anda com a boca perversa. E isso me chamou muita atenção, porque aí eu fui buscar o entendimento disso e eu descobri que o homem de Belial, ele corrobora com Satanás nas suas ações. E qual é o grande papel do diabo? O papel do diabo, pelo menos 3, de forma específica, segundo a Bíblia. Você sabe me dizer quais são? Matar, roubar e destruir. Veja que o Salomão, ele faz alusão ao homem de Belial como sendo alguém que pratica maldades continuadas, porque é vicioso, e cuja perversidade não está só nas mãos, onde a gente vai tratar daqui a pouco,
não está só nos pés, pastor Alex, está na boca, está nos lábios. Perceba que ele vai usar o verbo perverso para aplicar uma fala no que tange ao que o homem imprestável, o homem sem valor, o homem de Belial fala por meio ou através da sua boca. Então, quando ele faz isso, ele está trazendo para si, com a sua perversidade consolidada na sua boca, o papel que cabe ao diabo. Porque o homem perverso, quando ele abre a sua boca, ele não abre para trazer edificação, ele abre para matar, para trazer prejuízo. Quando ele abre a sua boca, ele não abre para juntar, para construir, ele abre a sua boca para destruir alguém. Então esse é o papel do diabo, matar. Quando ele abre a sua boca, ele não abre para dar vida para alguém, ele abre a sua vida para matar alguém. Então esse papel é de quem? Esse papel é do diabo, matar, roubar e destruir. Aí o Salomão vem na contramão e diz assim: se você conhece alguém com essas características, não se espelhe nele. Não é porque ele é querido de todo mundo, não é porque a rede social dele bomba, não é porque ele recebe muito like, não, ele não é modelo para você observar. Você deve se guardar de ter relacionamento com este homem, porque ele é um homem iníquo. Isso aqui choca, porque eu tenho que admitir que muitas das vezes esse comportamento não está lá fora, está aqui dentro. Porque no ambiente da iniquidade, existem várias formas de se praticar iniquidade e de se tornar iníquo. A incredulidade contumaz é uma iniquidade. Atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo é uma iniquidade. E normalmente quem atribui ao diabo aquilo que Deus está fazendo não está lá fora, está aqui dentro. Então isso choca. E as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem, porque essa mensagem incomoda, essa mensagem confronta. Ela diz que a gente tem que olhar para a nossa boca, irmão Lírio, e verificar se nós não estamos sendo perversos no que tange a tratar as pessoas. O que é que sai da nossa boca? Aliás, o mesmo Salomão diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se o coração tem paz, as palavras são brandas, as palavras são de abençoar, para abençoar, as palavras são para construir. Mas se o coração está cheio de ódio, se o coração está cheio de inveja, esse coração vai fazer com que a boca professe perversidade, maldição. E a Bíblia reputa, a Bíblia extirpa, a Bíblia enfrenta este tema, dizendo que Deus não se relaciona com quem tem amizade com a iniquidade. Então, ser crente, desculpe, até o diabo é crente. Aliás, se juntar todos nós aqui, com muito respeito, com o nosso conhecimento teológico, bíblico, experiência, para debater, ele conhece de cor e salteado, e é capaz da gente ficar envergonhado. Então, a questão da iniquidade, ela não está atrelada à ausência de conhecimento, pelo contrário, ela é resultado do não reconhecimento da grandeza de Deus nas nossas vidas, e normalmente ela é praticada por alguém que foi alcançado por Deus, foi transformado por Deus, entre parênteses, porque o verbo transformar aqui, na sua etimologia, ele fala de metamorfose. E o maior exemplo de metamorfose para o verbo transformar está lá no exemplo da borboleta. A borboleta nasce borboleta? Eu vou perguntar de novo, a borboleta nasce borboleta? Nasce um bichinho feio, como é que chama aquele bichinho lá? Lagarta. No meu tempo de criança era lagarta, depois dizia que era taturana, aí depois eu descobri que não era, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas o bicho é feio.
O insetozinho é feio de doer, mas quando chega no momento dele sair daquele casulo, vai aparecendo as asas, e aquele bicho feio que não tinha expressividade, que não tinha valor, que se a gente passasse correndo, coisa de moleque, passava em cima e esmagava, se deixar criar pelo propósito da metamorfose, que é o poder da palavra, que pode mudar, que pode transformar, que pode trazer mudança de vida e de comportamento. Aí ele sai daquele casulo e sai voando para a liberdade, para enfrentar, para abrilhantar a estação da primavera. Mas ele não começou bonito não, ele era feio. Agora, como é que ele se transformou? Ele se transformou porque ele respeitou o processo da transformação. Normalmente o iníquo, ele não consegue respeitar esse princípio. Ele vem, toma um banho no tanque batismal e diz que já está convertido. Mas a conversão não é resultado do batismo, simplesmente. A conversão, ela não começa no batismo natural, porque lá é um sacramento, é um mandamento de Jesus, é uma ação física que tem efeito no mundo espiritual. Quando eu batizo alguém, eu estou cumprindo o que Jesus falou, Marcos capítulo 15, verso 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a condição? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu preciso desse sinal no mundo físico. Qual é o sinal? É o sinal do meu arrependimento. Primeiro eu me arrependo, primeiro eu reconheço que eu sou pecador, primeiro eu reconheço que eu estou indo para o inferno, depois eu aceito Jesus como Salvador, como o mediador, como aquele que pode me levar a Deus, através do seu sacrifício vicário. Aí o Espírito Santo vem me dar um banho de graça, me dá um banho de perdão, escreve o meu nome no livro da vida, mas eu preciso efetivar esta minha ação no mundo físico, para que tenha efeito no mundo espiritual. Aí eu vou para o discipulado, pastor Fauéder, eu fico lá 6 meses, 3 meses, quanto seja o tempo, sendo orientado, sendo trabalhado. O discipulado muda o comportamento? O discipulado não muda o comportamento. O que muda o comportamento é a palavra que é impetrada, que é recebida no coração. Porque o professor pode ser bom, mas se o aluno não quiser receber a mensagem, não vai adiantar de nada. O pastor pode ser bom, mas se a ovelha não quiser comer a comida, não adianta de nada. A igreja pode ser boa, a liturgia pode ser boa, mas se o coração está ferido, não adianta, porque não vai para lugar nenhum. E aí vai chegar num determinado momento que ele vai dizer: eu não preciso de Deus. Eu já tratei aqui com vocês qual foi o grande problema daqueles fariseus que foram dizer que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebul, Deus das moscas. O que me choca no texto é que ele não foi confrontado pelos incrédulos, pelos incautos que estavam lá fora. Essa cilada foi produzida por homens que estavam no templo, que ocupavam as fileiras de comando do poder religioso da época. Estava sobre a responsabilidade destes homens ensinar. E são eles que vão afrontar Jesus. Isso não é milagre, não. Isso aí o diabo é que está fazendo. O diabo está usando ele. E aí Jesus é didático. Mas como é que pode eu, fazendo em nome do diabo, destruir o que o diabo está fazendo? Deu um nó na cabeça de todo mundo. E o povo que não é bobo, falou: é verdade. Se ele está fazendo pelo diabo, como é que o diabo pode usar ele para destruir o que o próprio diabo fez? Está errado esse negócio. E aí eles viram e experimentaram as consequências deste princípio de iniquidade. Porque aí Jesus vai tratar com eles, quando ele vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um tema tão discutido teologicamente nos nossos dias, mas cuja aplicação sensata, coesa, coerente para a exegese do texto
está atrelado ao confronto que Jesus fazia com relação aos homens malignos que, travestidos de homens religiosos, levavam as pessoas a viver uma pobreza espiritual. Por isso que Jesus vai na contramão e diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. É como se Jesus estivesse dizendo assim: isso que vocês têm aí não é vida não, isso aí é escravidão. E por quê? Porque a religião escraviza, a religião não salva, a religião cria separação, a religião não faz ponte, a religião afasta você de Deus. Mas aí Jesus vem rompendo tudo, e ele entra lá na sinagoga num sábado de manhã, e ele usa o capítulo 61 de Isaías, dizendo: eu tenho legitimidade, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar aos cativos e para libertar os que estão oprimidos na sua alma. Então essa é a proposta. Logo Salomão está dizendo que esse homem de Belial é alguém que carrega o mal. Diga comigo, mal. O mal aqui não é o mal comum, que é o antônimo de bom. Ou melhor, que é o antônimo, agora me fugiu. O mal com L aqui aplicado, ele é o antônimo de bondade, é o contrário. O Salomão está dizendo aqui que o homem perverso, ele está impregnado pelo mal. Esse mal com L é o mal da iniquidade. Pastor, explica isso. E aí tem umas regrinhas lá no português, que eu até anotei aqui, que eu quero trabalhar para a gente entender isso aqui. Olha que coisa interessante. Como é que a gente aplica? É uma regrinha simples, mas que precisa ser destacada. A palavra mal, por exemplo, escrita com U, ou com a vogal U, ela é gramaticalmente classificada como um adjetivo. Então, quando você pega, ela escreve a palavra mal com U, não é? Você está classificando, ou gramaticalmente classificando, essa palavra mal como um adjetivo. Ou seja, o que a palavra mal com U, ela resulta? Ela resulta numa qualidade ou estado aos substantivos, que significa dizer pessoas ou coisas. Então, o mal com U sempre está lá atrelado a pessoas ou coisas. Vou facilitar aqui o seu entendimento. Olha que coisa interessante. Raciocine comigo aqui da seguinte forma. O adjetivo mal com U, ele é o oposto do bom. Ou seja, bom e mal são palavras classificadas, primeiro, como um adjetivo masculino. Vencida essa etapa, a gente tem, por exemplo, uma frase. Vamos construir uma frase aqui com o mal com U. Aquela frase que as crianças, quando era pequena, sempre ouvia a cantiga lá da historinha do lobo mau, né? Quem tem medo do lobo mau? O lobo mau aqui, ele não aparece com L, ele aparece com U. Porque ele é o contrário de bom. Quando o L, o mal com L, é o contrário de bem. Então, uma coisa é o bom e outra coisa é o bem. Então, tem mais uma regrinha aqui. Após comer cebola, ele ficou com mau hálito. O mal aqui é com U, porque a cebola que ele comeu provocou nele mau hálito. Então, veja que nesse ambiente, a classificação dada para esta aplicação gramatical, ela não impõe aqui uma ação intencional de provocar um prejuízo a alguém. O mal com U nunca vai promover ou provocar um prejuízo a alguém. Por quê? Porque ele é o antônimo do bom. Qual é o problema então, pastor? O problema é o mal com L, porque aí ele pega. E como é que a gente trata o mal com L? O mal com L, primeiro, precisamos definir
que ele é um artigo definido. E aonde está o artigo aqui? O "o". Então, presta bem atenção. Antes da palavra mal, caso mal, sempre será um substantivo. E por ser um substantivo, nós podemos aplicar em algumas frases. Por exemplo, você chegou mal e já vai embora? Chegou mal do quê? E aí você tem uma definição de interpretação para dizer: chegou mal-humorado, chegou chateado, chegou angustiado. Percebam a diferença de um para o outro? Tem mais uma coisa interessante ainda no mal. O mal sempre será, olha que coisa interessante, dentro da gramática da língua portuguesa, não estou inventando nada. Dentro da gramática da língua portuguesa, o mal sempre será considerado como advérbio, pois modifica o verbo, se expressa de forma pela qual ele sempre quer ser apresentado. Ou seja, note que a expressão ou a regra mal sempre será igual a bom. Viu lá o mal com U? Você já faz associação. É o contrário de bom. E quando eu ver lá, Pauéder, o mal com L, é o contrário de bem. Aí olha o que o Salomão vai aplicar para falar deste homem maligno, deste homem inútil, deste homem que ele vai chamar de homem de Belial ou homem imprestável. Ele vai dizer que este homem, do verso 12, o homem de Belial, o homem vicioso e que anda em perversidade de boca, ele é alguém que leva o mal consigo. Em uma palavra bem rasa, Salomão está dizendo que o mal está impregnado nele. Dá uma olhada aí para o teu irmão, né? Se você tiver coragem, pergunta aí, é mal ou é bem? Ninguém pergunta, fica tudo olhando para mim. Eu, não, pastor, vou perguntar um negócio desse, que doidura que é essa? Está amarrado, né, irmão? Eu também espero que esteja amarrado. Ou seja, quem é esse homem, pastor Pauéder, na concepção e na perspectiva de Salomão, que promove maldade ou perversidade? Porque olha o que diz o texto. Diz o texto que ele anda em perversidade de boca. Então, o Salomão usa aqui dois verbos, o verbo andar e o verbo perverter. Né? É o que pratica a perversidade, perverte, altera, modifica, muda. Então ele está dizendo aqui que esse homem impregnado pelo mal, ele traz uma característica. As suas palavras, elas sempre serão dúbias. O que é dúbio? Dúbio é aquele indivíduo que fala uma coisa de manhã e daqui 10 minutos ele fala outra. Vocês conhecem alguém assim? Pastor, conta comigo. Bom, pastor, mas não foi bem assim que eu falei. O conta comigo tem várias interpretações. Mão Aurilécio, domingo, pode contar que eu vou trazer 5 caixas de leite, não aparece com nenhuma. Aí o Aurilécio vai perguntar, mas você não falou que ia trazer o leite? Não. O senhor entendeu errado. Não foi bem assim. Eu estou aplicando aqui de uma forma muito simplória. Porque não dá nem para aprofundar. Porque se eu for aprofundar e falar o que eu escrevi aqui, amanhã eu estou lá no gabinete do presidente. Mas que eu tenho uma vontade de falar. Então as suas palavras têm duplo sentido, sempre tem dicas de que não é certo. Quem é esse homem que anda em perversidade de boca? É alguém que não tem piedade. É alguém que anda, fazer uma ilação aqui bem grosseira, né? É alguém que anda com 1 litro de gasolina pendurado, esperando o momento certo. Ele tem gasolina numa mão e tem o fósforo na outra.
é alguém que, quando ouve alguma coisa que poderá provocar prejuízo, mas que ainda é um embrião, aquela fofoquinha que começa lá, você viu? Que o diabo tem 3 secretários, né? Vocês sabem disso, né? O que falou, como é que é? O que me contaram, o que me disseram, e tem mais um outro aí que eu não me lembro agora, mas tem 3. Então ele está, o processo ainda está no embrião, mas ele encontra uma possibilidade, pela perversidade que há na sua boca, de potencializar aquilo. E aí o meu saudoso pai dizia que água mole em pedra dura, bate, bate até que fura, né? Então, ele também dizia que quem conta um conto, aumenta um ponto. Nunca vai ser como de fato aconteceu. Então, o Salomão está trazendo aqui para a gente, dentro de um contexto bem aplicado, ainda no verso 12, que esse homem de Belial, primeiro, ele é um agente de Satanás. Diga comigo, o homem de Belial. Mas diga para me ajudar a pregar, irmão, para eu sentir ânimo. Diga lá comigo, o homem de Belial é um agente de Satanás. Você já vai falando e vai repreendendo, tá? O homem de Belial, vou repetir, vamos lá. O homem de Belial é alguém que carrega o mal com ele. Ele cheira mal. Mas ele não cheira mal porque ele não toma banho, não. Ele cheira mal de perversidade. É alguém que você não pode ficar perto sob pena de você se meter em encrenca. É aquelas comadres de Satanás, não é? Que fica escutando conversa fiada para depois ficar disseminando na rede social. Fala da vida de um, fala da vida do outro. A boca dele anda em perversidade, porque o verbo andar aqui se coaduna com a fala de Salomão. Ele diz que o homem perverso, ele precisa usar a boca para destilar o seu veneno. Aí ele diz mais, as suas palavras, diga comigo, as suas palavras têm duplo sentido. Sabe o que ele está dizendo? Não dá para confiar nele, porque ele é dúbio. Uma hora ele diz, não pastor, mas isso aí é no politicamente correto, porque tem agora, né? Vocês sabem que tem o politicamente correto, né? O politicamente correto, qual é a linguagem do politicamente correto agora? Vocês sabem me dizer qual é? Não tem nada a ver. O não tem nada a ver é o cartão postal do politicamente correto. O cara vive uma vida desolada, desolada, uma vida sem compromisso, mas isso não tem nada a ver. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Aliás, o absoluto ficou em abstrato, nem surgiu ainda, é relativo. Então, essa teoria da relatividade tem tomado conta do coração das pessoas e, lamentavelmente, tem entrado dentro da igreja. Então o camarada acha que ele pode torcer no estádio de futebol com a camisa do time dele e depois ele pode sentar aqui no púlpito e eu tenho que dar o microfone para ele pregar. Não, pastor, mas qual que é? Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas por que não é? Porque isso é politicamente correto. Isso aí é uma implicância do senhor. Não, mas eu não estou implicando. Você não é proibido de fazer isso. Pode fazer. Agora, entre você fazer e se coadunar com a norma que está estabelecida aqui, é uma outra discussão. Aliás, Paulo nos dá liberdade, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, não me deixarei levar por nenhuma delas, acabou e pronto. Nesse ambiente em que as pessoas agora podem escolher, dentro do politicamente correto, o nada a ver, tem um modelo de igrejas, de ajuntamentos, que se coadunam a um comportamento que esse indivíduo busca exercitar. Mas eu não quero falar sobre o politicamente correto, eu quero falar sobre o homem maligno, porque esse é o tema, é o homem sem valor.
Então ele diz que este homem maligno, ele é chamado homem de Belial e ele é um agente do diabo. Por quê? Porque ele trabalha a favor de Satanás. E por que ele trabalha a favor de Satanás? Porque Satanás veio matar, roubar e destruir. E ele simplesmente potencializa isso. O diabo vai lá, dá uma rasteira e ele acaba de fazer o resto. É forte, né, irmãos? Já ouvi uma irmãzinha gritando lá, misericórdia. E meus ouvidos são bons. Eu não enxergo muito não, mas ouço bem. Logo ele está dizendo que tudo que o homem de Belial toca, ele mata. Se ele não mata, ele tira. E se ele não tira, ele destrói. Aí a gente tem que dar uma olhada, né, irmãos? Nós temos que dar uma olhada. Não, pastor, mas eu sou crente, sou batizado no Espírito Santo. Mas e o seu comportamento? Porque Jesus falou que pela árvore a gente conhece o fruto. Então não dá para um abacateiro produzir uva. Mas nem enxertado, verdade. Nem fazendo lá a inseminação in vitro, lá no laboratório, não dá. Abacate é abacate e uva é uva. Então o que o Salomão está dizendo? Esse homem maligno, ele sempre vai na contramão do que Deus fala e daquilo que Deus faz. Deus está dizendo, não faz, ele diz, eu vou fazer. Deus diz, eu não falei, mas eu vou falar. O que você tem que ver com isso? Você não tem nada a ver com isso. Eu falo o que eu quiser. E aí a gente olha para esse ambiente e a gente começa a se constranger. E começa a se perguntar, por que nós não avançamos? Vamos tratar aqui a matéria como ela tem que ser tratada. Por que nós não crescemos espiritualmente? Porque, lamentavelmente, alguns de nós carrega essa síndrome. Eu não sei nem se eu posso chamar de síndrome isso aqui. Mas carregam essas qualidades que passam a ser objetos de estimação. Por exemplo, tem pessoas que são prestativas, são serviçais, mas a língua é um veneno. Então, tudo aquilo que ela faz de bom, ela anula quando ela abre a boca dela. E Deus vai falar sobre isso lá embaixo, no verso 17. O Senhor Deus tem uma demanda com esse tipo de comportamento. Ele não está falando isso aqui para os que estão de fora, ele está falando para os que estão de dentro. Deveria ser o contrário, gente. O homem de Belial é alguém que se entregou à maldade. Diga assim comigo, o homem de Belial é alguém que se entregou. Ele não foi forçado do verbo entregar, ele deu por vontade própria, ele abriu o coração e diz, habita aqui, pode morar aqui. Mas não é para morar Deus, não é para morar o mal mesmo. E aí ele reúne uma série de sentimentos, porque à medida em que ele deixa o mal entrar, a primeira característica que se manifesta na vida de um homem iníquo é o sentimento dele achar que ele não precisa de Deus. E esse é um ledo engano cometido pelo homem. Esse homem, na concepção de Salomão, ele é alguém tão perverso que ele passou a ter prazer nas maldades que ele pratica.
E as maldades aqui, elas não estão só atreladas àqueles crimes brutais que normalmente a gente vê na televisão, não. Mas são aquelas maldades continuadas no nosso trabalho, prejudicando o nosso próximo, surrupiando o imposto, comprando e não pagando, sendo mentiroso, sendo leviano. Isso aqui confronta. Pode prestar atenção com muito respeito, mas alguns de nós têm dificuldade de convidar um amigo de trabalho para vir assistir o culto. Porque se ele vier aqui assistir o culto, ele vai descobrir duas pessoas dúbios. Aqui pula. Que é isso aí? Sou eu aqui na igreja. Mas aqui na igreja, e lá na tua empresa? Lá na tua empresa você é piadista, você é fofoqueiro, você é contendeiro, você arruma confusão, você compra e não... E aí vai. Então é alguém cuja maldade, a maldade, que é o mal com L, é o mal intencional, é aquele que eu pratico com consciência, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou dar uma rasteira no presbítero Alex. Eu não gosto dele, não gosto desse jeito dele. Não gosto. E aí eu desenvolvo um sentimento de rancor, misturado com ódio, e eu vou trabalhar para ser um obstáculo no caminho dele. É desse homem que Salomão está falando. E, lamentavelmente, se choquem, este homem não está lá fora. Esse homem está aqui dentro. Aí no verso 13, e eu preciso avançar em função da exiguidade do tempo, Salomão, eu pensei que ele ia aliviar, irmão Aurélio, mas ele está pegando muito pesado. E eu sou obrigado a passar por cima, Alex, do que eu escrevi. Está aqui. Não copiei nada de ninguém, não. Eu vou ler, vou lá para os meus comentários bíblicos, lá, jogo um livro em cima do outro. Não é? Eu vivo comendo livro mesmo. Aliás, tem um que eu ganhei de presente sobre ética que eu vou começar a ler, assim que eu terminar um outro que eu estou lendo aí. O Salomão aqui no verso 13, ele vai pegar mais pesado agora. Que ele vai dizer assim, acena com os olhos, meu Deus do céu. Fala com os pés e faz sinais com os dedos. Puxa vida. Eu já li um livro que é muito usado na psicologia, O Corpo Fala. São dois autores. Acredito que um seja norte-americano, eu esqueci agora o nome desses dois autores. Mas eles conseguiram consolidar nessa obra literária o comportamento do indivíduo por meio dos sinais estabelecidos pelo corpo. Então, quando você vai para um diálogo com outra pessoa, a forma como a pessoa se assenta, a forma como ela demonstra receptividade àquilo que você está falando, no sentido de receber com lealdade aquilo que você está dizendo, ou refutar, normalmente se exterioriza no corpo. Alguém que mexe muitas mãos, alguém que quando o outro está falando cruza os braços, alguém com quem você está conversando que está balançando o pé. Cada uma dessas ações resulta em um significado. O corpo está dizendo, a boca está falando uma coisa e o corpo está dizendo outro. A boca está dizendo assim, Fauéder, eu te amo. E as minhas mãos estão dizendo, eu quero esganar você. O Salomão vai na contramão e ele diz no verso 13, aquele que pisca com os olhos, aquele que raspa, aquele que pisa com os pés, aquele que faz sinais com os dedos, ele utiliza o corpo, ele utiliza a linguagem corporal, por exemplo, fazendo mímicas, gerando desconfiança com malícia. Você já viu aquelas pessoas? Esses dias eu atendi uma pessoa aqui numa situação muito delicada, e eu me lembrei disso aqui.
Você está falando e a pessoa ela está ignorando você. Ela está rindo na sua frente e está dizendo assim para você, numa linguagem para você entender: para de falar que eu não aguento mais. Então, normalmente, essas pessoas... Ah, pastor, mas o senhor está confundido com aquela pessoa que é extrovertida. Ser extrovertido é uma coisa, ser cínico é outra. Não vem com essa conversa aqui, não. Ser extrovertido é uma coisa, ser falso é outra. Ô pastor, mas o senhor está fazendo um desabafo? Estou não, eu estou advertindo à luz da Bíblia. Estou dizendo que esse modelo de homem não pode ser referência para nós. Esse tipo de mulher não pode ser referência para nós. Esse tipo de comportamento não pode ser referência para nós, porque nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Deus nos livrou, nos tirou do mundo de pecado para nos levar para o céu. Nós não estamos aqui para fazer estágio probatório, não, de quem é e quem não é, não. As nossas obras não serão avaliadas aqui, serão avaliadas no céu, no céu. Então, se você tem que amar, ame hoje. Se você tem que perdoar, perdoe hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém, peça hoje. Se tem que apertar a mão de alguém, aperte hoje. Olhe nos olhos hoje, porque amanhã não vai dar tempo. Então ele diz assim, ó: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Quem é esse indivíduo? É aquele que utiliza o corpo, a linguagem corporal, faz mímicas, gera desconfiança, sempre com malícia. Você já trabalhou com gente assim? Você já se relacionou com gente assim? Que tudo que você vai falar para ele, ele leva na malícia? Ele tem segundas intenções? Ou ele pelo menos esboça essas intenções? Somente num ambiente masculino, né? Uns irmãos que não conseguem se conter, e o culto é de ensino. Que a irmã passa e ele vai secando os passos da irmã. Mas a intenção dele é outra. Aqueles irmãos que, em nome da alegria, não, eu sou assim porque eu sou extrovertido, gosta de ficar beijando a esposa do outro. E aí é uma questão de respeito, né, irmãos? Porque tem umas irmãs também que não ajudam, né? Mas eu queria pegar um desnorteado desse, Davi, para ir lá tentar dar um beijo na Elaine, para ver o que é que isso vai arrumar para a tua vida. Porque a intenção não é outra. Vamos acabar com essa hipocrisia? Não, pastor, isso é solidariedade. Isso é amor. Que amor o quê, irmão? Você está falando com quem? O amor fraternal é aquele que é consolidado, irmão Maurílio, com base no respeito. Dá uma olhada aí para o teu irmão e diga assim: respeite a minha limitação. E nós vamos conviver todos de forma harmoniosa. Então, Salomão está dizendo que com estes gestos, com a linguagem corporal, com os acenos, que não é coisa de crente. Crente não fica mostrando o dedo quando toma uma fechada na rua. Crente não fica fazendo mímica, xingando o motorista do outro lado. Mas eu não falei, eu só pensei. Mas o fato de pensar já te colocou num ambiente de malignidade. Pastor, quando é que o senhor vai terminar com isso? Calma, eu só cheguei no 13 ainda. Ai, meu Deus mesmo, irmã. Porque tá doendo aqui, mas está doendo aqui também. Porque o nosso grande problema para pegar texto como esse é enfrentar o problema. É saber que eu também me coaduno aqui. E que eu não sou, por estar sentado nessa cadeira aqui, essa cadeira é temporal, irmãos. Por favor, vamos aprender isso.
Vamos aprender essa liçãozinha básica de comportamento. Essa cadeira aqui é temporal. Aqui não tem ninguém grande. Aqui não tem ninguém importante. O grande aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. Ele é o Senhor. Dá uma olhada para a tua mão assim. Dá uma olhada para a tua mão assim. Dá uma olhada para ela. Aí pergunta para o irmão do teu lado: a tua mão está furada? Se não está furada, diga aí para ele: menos, baixa essa bola, para de achar que você é alguma coisa, porque nós só estamos aqui por misericórdia. A misericórdia de o Senhor é o fato de nós não sermos consumidos. Aí a gente vai ficar querendo arrotar aqui. E o Salomão vai na contramão. Não. Ele diz que esse coração é um coração onde há perversidade, maldade. Esse indivíduo normalmente está comprometido por meio do seu corpo com a maldade. Ele empresta o seu corpo como um agente receptor para a prática da maldade. E aqui tem vários leques. O ambiente da prostituição. E a gente quer falar da prostituição lá de fora, mas não quer falar da prostituição aqui dentro. Ou você está pensando que o Espírito de Deus não sabe o que passa aqui, ó. Você está pensando que o Espírito de Deus não conhece isso aqui, não? Você está pensando que o Espírito de Deus não vê os sites de pornografia em que você fica navegando de madrugada e depois se veste, toma um banho de santidade, mas é uma santidade superficial, e aí vem questionar no templo, na oração, e aí Deus diz: eu não ouço a oração de vocês. Isaías vai falar isso, capítulo 1. Vocês levantam as mãos, e Deus faz um desabafo, pastor Davi. Ele diz: a oração de vocês me enfada. Porque não há pureza no coração de vocês, há perversidade. E aí a gente não sabe por que não cresce, por que a gente não anda, por que a gente fica enxugando gelo. A gente não consegue, por exemplo, pastor Aguinaldo, entender por que o endemoniado entra aqui, senta, assiste culto, levanta a mão, vai embora, do mesmo jeito que entrou e não acontece nada, quando na verdade ele não deveria nem chegar na porta, já deveria cair lá fora. É porque nós estamos impregnados. Os nossos olhos são altivos, são voltados à sensualidade. Agora, com esse ambiente, com muito respeito, irmãos, eu não sou consultor de moda, mas me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí, irmão. Com essas roupas agarradas, com esses decotes indecentes. Mas não, irmão, é em qualquer lugar. Vai participar de uma audiência. Eu já vi uma juíza proibir a advogada de entrar na sala de audiência porque ela estava vestida indecorosa. Essa foi a palavra da magistrada. As suas vestimentas são indecorosas para o ambiente que se presta. E na casa de Deus a gente quer vir de qualquer jeito. E por que quer vir de qualquer jeito? Porque nós estamos embasados nesse comportamento que o verso 13, ele impõe, ele impulsiona. Ele diz assim: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Com que diz aí: eu não estou nem aí, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então, a vida é sua, mas eu tenho que dar conta dela diante de Deus. E aí, como é que faz? Como é que eu posso pastorear alguém que não quer ser pastoreado? Então chegou a hora do confronto, chegou a hora da gente baixar a guarda e entrar pelo caminho da obediência e buscar a santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Não dá nem glória a Deus, né? Eu vou caminhando agora, tem uns minutinhos ainda. Esse indivíduo, por meio do seu corpo, ele está dizendo para todo mundo que ele está comprometido com a maldade. É um homem de Belial. É alguém sem valor. Pode prestar atenção. Esse tipo de gente não é levado a sério.
preste atenção no que eu estou falando. Lá na fábrica onde você trabalha, você já identifica esse tipo de pessoa. Alguém que fala assim perto de você, não fica perto não, que não vale nada, hein? Mas não é deformando a pessoa no seu caráter, mas no seu comportamento, que, aliás, um está atrelado ao outro. O caráter sempre será resultado do comportamento que eu demonstro. E aí nós temos uma dificuldade de trazer o incrédulo aqui para assistir o culto, que é perigoso ele descobrir duas faces da gente. Lá eu sou um, aqui eu sou outro. E aí Deus está dizendo através de Salomão aqui, você tem que ser único, você tem que ser autêntico, você tem que ser crente. Diga aí para o teu irmão, você tem que ser crente, 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 crente. E esse tipo de gente não é modelo para ser seguido. Salomão diz que essas pessoas devem ser rechaçadas. Verso 14, ele diz que a perversidade está no coração. E é interessante que no ambiente da mímica, em que Salomão diz que ele acena com os olhos, fala com os pés e faz sinal com os dedos, eu me lembrei do nome dele lá, é Ronald Tampacou, que é um dos autores do livro lá, o Corpo Fala. Eu fiz aqui uma observação, olha que coisa interessante. O primeiro capítulo desse livro, ele diz que o autor faz conhecer 3 animais que vão fazer parte do vocabulário do livro: o boi, o leão e a águia. Então ele diz que o abdômen, que coisa interessante, representa o boi, o tórax, o leão, e a águia, a cabeça, mostrando as nossas atitudes corporais através do nosso corpo e também os nossos instintos e os nossos desejos. O corpo denuncia, ou seja, o Salomão diz que a boca fala uma coisa e o corpo fala outra. E ele diz que de modo que cada parte do corpo evidencia a nossa expressão corporal, trazendo através de gestos parte do corpo, observamos o estado emocional, o tipo de pessoa, por exemplo, que é tímida ou submissa. Aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, com todo respeito, isso aqui é o livro, não sou eu não, só estou aplicando a exegese. Segundo o Corpo Fala, lá na visão aqui do Ronald Tampacou, roer as unhas é um sinal de tensão. E vai ver que é verdade mesmo. Quando você vai fazer uma prova, tem que ir com as unhas cortadinhas, porque se deixar inteira, meu irmão, vai fazer um estrago nos dedos. E eu conheço gente que rói a unha de uma tal forma, o meu filho, de vez em quando, faz isso. A mãe tem que ficar batendo nele, que chega a machucar. Tamanha é a tensão. Queixo apoiado nas mãos. Estou ouvindo, pode falar. Normalmente essa ação tem 2 vertentes, 2 ou 3 vertentes. Porque a pessoa pode estar ouvindo o que você está falando e absorvendo, como ela também pode não estar nem aí dizendo, não, isso não é problema meu, ema, cada um com seus problemas. Como é que você identifica o comportamento de uma pessoa quando ela está levando você a sério? Quando ela tem respeito por você. O aperto de mão fala alguma coisa, irmã Madalena? O Ronald Tampacou diz que o aperto de mão firme, ele mostra o interesse, a receptividade daquele que está cumprimentando com relação àquele que está sendo cumprimentado. Esse aperto de mão firme, ele está dizendo que existe uma relação saudável ali e que, consequentemente, resultará em benesse para ambas as partes. Normalmente, quando aperta, isso aqui é o livro que está dizendo, comportamento do corpo que diz quem a gente é. Já pegou aquele irmão lá que você dá a mão para ele? Ele parece que ele está com medo de pegar na sua mão? Pega, esse aí é aquele que não está nem aí.
Ô, pastor, mas e se eu estou... Isso, bate aí, palma na mão aí. Pega na mão do pastor Manuel Oliveira e vê se ele aperta bem aí, pastor Manuel. Não é? É um exercício, mas é uma linguagem para mostrar a capacidade que o corpo tem de desmentir por nosso comportamento aquilo que a gente está falando. Vamos caminhando aqui, que agora eu tenho que parar. Oi? Antigamente tinha essa fala, né? Aliás, não tinha contrato, não tinha papel, né? Eu me lembro do meu pai conversando lá com alguém, disse que amarrava no bigode, né? E eu ficava entendendo, né? Porque um dia o meu pai comprou lá uns negócios, lá uns carrinhos de mão, enxada, aquele negócio de cavocar lá, de fazer cavadeira, mas tinha um outro nome lá que o pai usava lá, e aí o pai falou para ele, eu vou pagar dia tal. E aí o seu Honório do outro lado que estava vendendo falou, não, então está amarrado no bigode. E me deu um nó na cabeça, porque o meu pai tinha bigode, mas o Honório não tinha. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Mas é coisa de menino. Mas eu entendi que o que estava sendo constituído ali era a palavra. E palavra dada é palavra cumprida. Vai aqui uma mensagem subliminar para alguém que não tem comprometimento com a palavra. Irmão, pelo amor de Deus, se você deu a sua palavra, seja crente, cumpra. Seja homem, seja mulher, cumpra a sua palavra. Se falou que vai fazer, faça. Se falou que vai pagar, pague. Se falou que vai orar, ore. Não faça voto se você não dá conta de cumprir, porque você vai ser enquadrado aqui. E depois não adianta ficar pelos cantos moribundo, não. Ninguém gosta de mim. Verso 14. Outra qualificadora que está atrelada ao homem mau. Olha só, hein? Diz que é um homem vicioso, em perversidade de boca. Vamos lá comigo? Para a gente gravar isso aqui. Assim, o homem de Belial é um homem vicioso, anda em perversidade de boca. Meu Deus, para de falar. Fale somente o necessário. Vamos lá. Acena com os olhos. Fala com os pés. Faz sinal com os dedos. Ele é um artista, Faueda, é um mímico. É um mímico. Para mostrar o seu descomprometimento, a sua falta de reverência, ele fica arrumando conversa para ser a atração do ambiente. Mas não tem nada de bom. Aliás, ele compromete com esse comportamento e leva as pessoas, ou induz as pessoas ao erro. Verso 14, repita comigo. A perversidade há no seu coração. Todo tempo ele maquina o mal e anda semeando contenda. Sangue de Jesus tem poder. De quem que ele está falando aqui, irmãos? De quem que ele está falando aqui? Ele está falando aqui de pessoas cujo prazer maior é promover, é plantar, é consolidar, é semear discórdia. Atrelado ao verso 13, o 14 vai mostrar que normalmente essa pessoa sem valor, ela está condenada à calamidade. Por quê? Porque ela anda com a boca perversa e, paralelamente, ela vai, onde vai passando, ela vai plantando discórdia. E aí nós temos um nome que a psicologia dá para isso, né? A psicologia agora tenta explicar esse comportamento, né? Ou quando não é a incompatibilidade de gênio, tem um outro termo aí que está muito usado aí agora, que está atrelado ao comportamento. Me ajuda aí, Alex, você que é bom de memória, que está atrelado ao comportamento das pessoas. Ele é bipolar. Até o nome é difícil de falar.
É bipolar não, irmão, ele é contendeiro mesmo. Ele é causador de confusão. Ele pega um assunto ali para semear discórdia lá. Ele já chega trazendo a má notícia. E por quê? O Salomão está dizendo no verso 14 que a perversidade está no coração dele, não está de lá de fora, já está dentro dele. Ele já levanta de manhã dizendo, eu preciso ver com quem que eu vou aprontar hoje. Deixa eu pegar o meu caderno aqui de fofoca para ver quem que eu vou detonar hoje. É uma pessoa que, se fosse para os sites de fuxico, que agora tem, olha o nível que nós chegamos. Nós temos agora sites de fuxico gospel, de pessoas que se alimentam com o sofrimento alheio e que destroem reputação, que destroem a história, que destroem o nome da pessoa em nome de Deus. E a gente vai lá, bomba, vocês que andam na internet aí, não é? Sabe o que eu estou falando? Bomba, tem não sei quantos milhões de seguidores, mas qual é a linguagem e qual é a temática? Aí o Salomão está dizendo no verso 14, a perversidade já está no coração. Não é algo que o diabo vai ter que chamar os demônios lá, o demônio da fofoca do inferno. Não, esse aqui já é a gente, só não veio de lá, mas o espírito da fofoca já está nele. E que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pronto. É o que o Isaías falou. Preciso terminar. Ele faz gestos rudes e enganosos com os olhos, com os pés, com os dedos. Paralelamente, ele inventa o mal continuamente. E a palavra, o verbo inventar aqui, é criar aquilo que não existe. Já que eu estou falando do ambiente da fofoca, é pegar uma notícia e dar a ela vida. É tirar do abstrato aquilo que não existe e dar a ela legitimidade. É pegar a reputação de uma pessoa que dormiu à noite e quando levanta de manhã, está com o nome na lama. E depois é fácil. Depois das consequências, a gente vai lá e pede desculpa. Só que com esse comportamento, quantas pessoas foram jogadas para fora da igreja e nunca mais conseguiram entrar? Porque, segundo Salomão, essas pessoas, elas são alimentadas por isso, todo o tempo. E ele fala aqui de tempo, não é? No hebraico, o tempo aqui é olam, que define o tempo como passado, como presente e como futuro. Tempo, olam no hebraico. Isso é construído no tempo. E aí o Salomão está dizendo aqui, ele pega uma chinela 44 e diz, não, olha aqui para mim, porque essa gente maquina o mal toda hora, está dentro do coração dele, ele está andando e está maquinando o mal, e aonde ele passa, ele lança uma semente, ele gera uma contenda, ele gera uma confusão, ele gera uma fofoca, e aí a coisa não anda, o grupo não cresce, o departamento não vai, as coisas não andam, e por quê? Porque sempre tem alguém insatisfeito. Eu avisei para vocês antes de propor o tema, e vocês falaram que podia falar, né? No cerne dessa questão aqui, sabe o que Salomão está dizendo, Fauéder? O coração desse indivíduo, diga comigo assim, diga bem alto comigo, ele não está lá fora. Está todo mundo com receio, né? Mas vocês estão tão chocados, mas infelizmente ele está aqui dentro. Não é ele indivíduo, não, é ele comportamento. E a gente tem que ter maturidade para separar isso, irmãos. Porque no ambiente da fofoca, ela só cresce se eu der a ela o combustível para ela crescer. Se chegar em mim, você viu o que aconteceu? Não vi, não sei, não quero saber, acabou ali. Mas se eu ficar, mas como é que é mesmo?
Então, mas você sabe que eu já tinha a desconfiança, pronto, o diabo já vai lá e coloca. Então, no centro, seu coração é perverso. Diga assim comigo: uma pessoa sem valor, um homem de iniquidade. Quem é esse homem? Agora eu quero que você repita bem alto e eu vou terminando por aqui. É uma pessoa, é aquele, diga novamente, é aquele que anda com a boca perversa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu aprendi, ainda quando pastoreava a igreja de Vila Mirante, eu tinha um obreiro lá, e eu gostava de ouvi-lo orar, porque eu entendia que ele tinha uma oração racional, não é racional, uma oração inteligente, que a oração tem que ser inteligente, irmão, porque se não for inteligente, vira repetição, e repetição é reza, e Deus não ouve reza, Deus conversa, Deus dialoga, Deus fala, o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível, quando a gente não tem o que falar, fica lá, aí o Espírito Santo traduz isso em palavra e leva diante de Deus, mas em regra geral, Deus ouve uma oração inteligente. E esse obreiro orava e dizia assim: Senhor, coloca um anjo, olha só o desafio desse obreiro, coloca um anjo na porta da minha boca, para que eu não pronuncie aquilo que venha prejudicar o meu próximo. Nós precisamos melhorar o conteúdo da nossa oração. Para de ver anjo, irmão, onde não tem anjo. Para de espiritualizar. Porque acima da espiritualização de determinados comportamentos, Deus quer de você santidade. Deus quer que você seja lá fora o que você é aqui. Deus quer que você seja aqui o que você é lá fora. É isso. Que a gente está vendo o anjo todo dia, mas continua mentindo. A gente está vendo manifestação de Deus todo dia. E Deus, como Ele não vem para assistir culto, Ele vem para receber o culto prestado. Ele passa, se o culto tem qualidade. Porque Deus, irmão, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vocês estão pensando que Deus aceita qualquer tipo de culto, é? Aceita não. Deus tem um rígido controle de qualidade. E o culto para Deus, ele tem que estar estabelecido em 3 básicos princípios. O primeiro princípio é o princípio da redenção, da remissão. Ele nos salva, nos redime e nos tira do ambiente onde nós estávamos para nos colocar em um lugar de santidade. E aí a Bíblia diz que Ele tirou a gente do monturo, pastor Davi, e nos fez, Alex, sentar entre os príncipes. Com base nesse primeiro princípio, quando Deus nos redime, nos dá um banho de graça, Deus estabelece regras. Foi isso que Ele fez lá com Israel, quando tirou do Egito. Usou Moisés como libertador, redimiu, e depois que separou, 40 anos, diga comigo, 40 anos, e eles não aprenderam nada. Aí o que Deus teve que fazer com eles? Deus deu uma lei, uma legislação. Lei não é para ser discutida, é para ser obedecida. Então, o segundo básico princípio está atrelado à legislação de Deus. Isso aqui não é invenção do pastor da igreja, não. Isso aqui é Deus falando: eu quero receber o teu culto, mas para receber o teu culto, você precisa estar enquadrado nesta palavra, e essa palavra é lei. E qual é o terceiro básico princípio? Uma vez redimidos e cumpridores da legislação da palavra, ele nos leva para um ambiente da adoração.
Ou seja, significa dizer que existe aqui um tripé. Se eu não reconhecer que eu não tinha nenhuma condição de estar aqui, é sinal de que eu não me converti. E se eu não me converti, eu não posso ter sido remido dos meus pecados. E por quê? Porque haverá um divórcio. Se eu não fui remido dos meus pecados, eu terei dificuldade de cumprir os mandamentos e as ordenanças que estão nesta palavra. E como consequência disso, a minha adoração será uma adoração mentirosa. E Deus vai passar a régua. E eu termino aqui agora. O homem de Belial não espera nenhuma resposta de tal homem, pois ele é um homem de Belial, uma pessoa sem valor. Esses homens sem valor procuram, por exemplo, levar os outros à idolatria. Tem um texto rápido para ler aí, Deuteronômio, vai, abre aí para mim, rapidinho. Olha só quem é o homem de Belial. É o homem que te leva para idolatria. Ele altera, olha aqui para mim, ó, ele altera o padrão de culto. Lembram de Jeroboão? Das 10 tribos lá do Reino do Norte, que levou o povo, rapaz, com muito respeito, né? A gente fica olhando na televisão, um monte de gente falando isso, falando aquilo, ele está aqui, ele está lá, está acolá, está acolá. Mas o que Deus está procurando aqui é o padrão de culto, porque Jeroboão fez tudo direitinho. Contratou pastor, contratou sacerdote, contratou cantor, fez altar nos altos dos bosques, mas o culto era pervertido. E sabe qual era o medo de Jeroboão? É que o povo caísse e resolvesse, porque já estava no coração do povo, a legislação, a regra, o mandamento para o culto, para as festas de lua, as festas da lua nova, está lá no Êxodo, capítulo 20, não é? Lá no capítulo 20 fala, Deus fala, ó, eu sou o Senhor vosso Deus, não tem outro Deus diante de mim. Ou seja, vocês têm que adorar a mim. Lá no capítulo 25 do Êxodo, ele dá um regramento de como é que vai ser o culto. Então ele está dizendo assim, eu remi vocês, dei a vocês leis e vou levar vocês a um ambiente de adoração. Agora, a adoração tem que ser a adoração. Deus não aceita culto engessado. Deus não aceita culto maquiado. Deus não aceita culto de aparência. O culto para Deus, ele começa com um coração quebrantado. O salmista diz que um coração contrito, Deus não rejeita. Então, 13 de Deuteronômio, eu já vou parar aqui. Quem lê? Da onde que eles saíram, irmã? Lê aí de novo, que esse negócio é muito forte. Lê esse negócio aí de novo. Aliás, dá um microfone para essa irmã aí, porque isso aí é muito forte, esse negócio aí, irmão. Olha lá. 13. Olha lá que começa no plural, né? Uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servimos a outros deuses que não conheceste. Pronto, acabou. É alguém que deturpa a verdade, diz, aqui não dá não. Não, ficar ouvindo lá o Davi dando aquelas rajadas de não. Vou te mostrar outro estilo de adoração. O Jeroboão teve esse problema, ele tinha que convencer o povo, aliás, ele estava com 10 tribos. Não, gente, não precisa ir. A lei diz que anualmente tem que ir lá em Jerusalém. E onde é que era o capital da adoração? Onde era a capital da adoração, irmãos? Escola dominical, irmão. Onde era a capital da adoração, irmãos? É lá em Judá, Jerusalém. Onde estava lá o filho de Salomão, que também achou que era a última Coca-Cola do deserto, a última cereja do bolo, e ficou só ele lá e a tribo de Judá.
E aí o Jeroboão, com medo do povo descer, porque já estava no coração do povo, Fauéder, quando chega no final do ano, eu tenho que ir a Jerusalém. Para quê? Para adorar. É lá que eu ofereço o meu sacrifício, é lá que eu apresento a minha oferta, é lá que eu ofereço o meu voto. Aí o Jeroboão falou, não, se deixar esse povo ir para lá, eles não vão voltar mais, e eu vou me meter numa encrenca grande. Então o que a gente faz? A gente é tão cara de pau, desculpa a expressão, que a gente não se converte. Sabe o que a gente faz para convencer Deus, para tentar enrolar Deus? A gente aumenta o número de cultos, a gente aumenta o número de atividades, e aí a gente diz assim para Deus, dá uma olhada aí, nós estamos fazendo direitinho. Irmãos, o povo de Israel era um povo que conhecia a lei cerimonial, mas nem por isso os homens de Belial deixaram de se infiltrar lá. Homens de Belial, homens sem valor, estavam no meio do povo. Olha o que diz o texto, eles saíram do meio de ti, olha a expressão e a aplicação do verbo, incitaram, é aqueles que ficam do lado de fora. Não vai dar certo, isso aí vai terminar em fogo de palha. Esse aí é mais um aventureiro que passou por aí, era isso que eles estavam fazendo. Não, vocês ficam perdendo tempo, vamos embora daqui, vou apresentar a vocês uma nova modalidade de culto que vocês vão amar. Lá é da hora, lá é da hora. Lá pode requebrar, lá pode fazer e acontecer, e aí vai. E aí vai. Bom, eu vou parar por aqui. Eu tinha mais um texto para falar ainda, mas eu vou deixar para terça-feira que vem, porque tem uma coisa forte aqui, e aqui nós vamos terminar esse ciclo de estudo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Qual é a ideia do texto aqui? Não é constranger ninguém, mas é de nos fazer refletir. E eu gosto desse silêncio. Dá para mostrar esses irmãos aqui? Os irmãos estão tudo olhando para mim. Eu gosto desse silêncio. Esse silêncio me diz que vocês estão pensando. E se vocês estão pensando, vocês estão considerando o que o texto está dizendo. Eu sou pentecostal, Davi, sou batizado com o Espírito Santo. De vez em quando dá vontade de sair voando, dando voadora aqui. Mas agora não é hora para voadora, não. Agora é hora para apanhar de peia, de palavra. Diga aí para o teu irmão, nós precisamos melhorar. Mas olha para ele, não tenha vergonha dele não, porque ele não vai ter de você. Diga, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, gente, nós precisamos tornar um ambiente da igreja, não é só um ambiente atrativo e inclusivo, nós precisamos tornar esse ambiente atraente. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver em nós a luz de Cristo, elas precisam sentir o perfume de Cristo, elas não podem olhar para nós e ver no nosso rosto esperteza, querendo passar o pé no irmão, querendo enganar a irmã. Não, o crente, o ímpio, as pessoas devem olhar para nós e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e a presença de Deus está naquela casa. É isso. Se a gente conseguir fazer isso, irmãos, a nossa vida será melhor. As nossas relações com as pessoas serão melhores. E o nome de Jesus vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. Deus sabe. Está ali a minha esposa que dorme comigo todas as noites. Eu sou portador de muitas deficiências, mas eu tenho procurado me policiar e mudar os meus comportamentos, porque eu reconheço que alguns deles, se potencializados, e eu estou cortando aqui na minha carne, não tem dificuldade, o microfone está na minha mão, se potencializados, poderão acender dentro de mim uma natureza que, por regra, ela já está vencida pelo poder da palavra de Deus. Não deixe que a malignidade entre na tua casa,
Deixa no seu coração, não deixa que mágoa, inveja, tristeza. Amanhã amanhã não, sábado é a ceia. Se tiver que acertar, acerta agora. Liga, vai lá, toma um café, chama para conversa e resolve. Coloca as claras. Olha, mas falou que você falou, coloca as claras. Olha no olho. Eu me lembro do pastor Sidney. Ele diz assim: olha na bolinha dos olhos. E quando olhar um na bolinha do olho do outro, vai dar tudo certo. O nome de Jesus vai ser glorificado. O diabo vai ser envergonhado e a igreja vai sair vitoriosa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida.